Às vezes eu escrever aqui, ó. Pronto, tá bom, estamos perdendo tempo. Vamos lá. Então, pessoal, essa aqui foi uma questão. Eu vou responder as questões de 2024, porque a gente já tinha, inclusive já tinha respondido algumas. Eu não lembro exatamente se na aula passada eu comentei essa aqui, mas aí vocês, se vocês lembraram alguma que já tivesse sido comentada, vocês avisam. Mas vamos lá. Essa questão foi colocada justamente na UVA. Isso é interessante falar, porque nessa época foi mais ou menos quando surgiu um seriado, uma série sobre a Marie Curie, que é uma mulher muito importante na história da ciência em si. Ela foi a primeira mulher e uma das únicas a ganhar, porque são poucas, né, a ganhar prêmio Nobel, e também ela ganhou, é a única pessoa entre homens e mulheres que ganhou em duas áreas, na física e na química. Teve outras pessoas que ganharam em outras áreas, por exemplo, o Einstein ganhou o Nobel da Paz, mas em física e química ela é a única pessoa a ter ganhado, por conta da contribuição dela com os estudos relacionados à radioatividade, né? Foi ela que descobriu, ela e o marido dela, bora Hugo, ela e o marido dela que descobriram a radioatividade e fizeram os estudos sobre isso. Então a pergunta é o seguinte, né? Maria Sklodowska-Curie, mais conhecida como Marie Curie, foi a primeira mulher a ser laureada com o prêmio Nobel e a única a ganhar o prêmio Nobel por duas vezes em áreas distintas, além de ter sido a primeira professora mulher na Universidade de Sorbonne, na França. A pesquisa desenvolvida por ela sobre a radioatividade possibilitou, deixa só de trás ligado, não? Possibilitou a descoberta de dois elementos químicos. Quais são os elementos que ela descobriu? A pergunta é basicamente essa. Quais foram os elementos que ela descobriu? Os elementos químicos que ela descobriu. Se é urânio e rádio, urânio, rádio e polônio ou Francis Césio? Rádio e polônio, exatamente. O nome rádio é por conta que já tinha sido descoberta a radioatividade, só que primeiro a radioatividade não foi descoberta com o rádio, foi com o outro elemento, foi o urânio. Depois, com o rádio, eles deram esse nome por conta do nome radioatividade, né? E polônio, por que vocês acham que é polônio o nome do elemento? Por causa da Polônia. Quem é que é da Polônia? A Curie, a Marie Curie é da Polônia. E por conta, ela e o marido dela acabaram decidindo colocar o nome de Polônia em homenagem à terra dela. Lembrando que ela é polonesa, mas o marido dela é francês, que era o Pierre Curie. Certo? Pierre Curie. Então, a resposta correta aí, letra C, seria rádio e polônio. Alguém me perguntou, mas seria frâncio, né? Não, porque antes, se eu não me engano, na época não tinha esse elemento ainda, se descoberto ainda o frâncio. Não lembro exatamente, mas eu acho que ele não tinha sido descoberto ainda. Então vamos para mais uma questão. Vamos lá falar de tabela periódica agora. A tabela periódica moderna, em geral, mostra o número atômico junto com o símbolo do elemento, e o número atômico também indica o número de elétrons nos átomos de um elemento, sendo a tabela periódica uma importante ferramenta, pois possibilita prever com considerável precisão as propriedades e as tendências periódicas em um grupo ou período. Considerando que um certo elemento tenha 11 elétrons sem consultar a tabela periódica, é possível afirmar corretamente que essa questão, se eu não me engano, essa questão aqui vem um comentário, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que o pessoal acha que essa aqui é uma das questões que o pessoal do Farias Brito recomenda a revisão ou a anulação, porque não é dada a tabela periódica. Na prova, né? Na prova da UVA não vem a tabela periódica, vem aquelas informações que aparecem antes, mas não vem a tabela periódica. E a tabela periódica é para ser um instrumento de consulta, e aí muitas vezes não é para você decorar. Aí muitas vezes, por conta de não ver a tabela periódica, você não consegue resolver a pergunta. Mas aí vamos lá. Ele disse que o elemento tem 11 elétrons. Aqui você teria que saber de cabeça qual é esse elemento. Qual é o elemento de número atômico com 11? Porque se ele tem número atômico com 11, ele tem 11 prótons. E se ele tem 11 prótons, ele obrigatoriamente vai ter 11 elétrons. Aí você já saberia. Será que alguém consegue dizer que elemento teria um número atômico com 11? É um elemento bem comum do dia a dia. Sódio. Exatamente. Então você já mataria a questão. Porque ele diz o seguinte, ó. Ele é um elemento representativo e faz parte do grupo 1 da tabela periódica. Não. O sódio não está no grupo 11. É um metal de transição. Metal de transição é aqueles que ficam no meio. Alguém tem uma tabela aí rapidinho no caderno? Dá para mostrar?
Pega aí, por favor. Só para não ter que abrir uma tabela aqui. Se bem que tem uma tabela grande ali e eu esqueci de trazer, ó. Então, ó, só lembrando aqui, depois vocês olham em casa, mas ó, a tabela periódica é dividida em 18 famílias, ó. Primeira, segunda até a 18, beleza? Né? Aqui, ó, 18 famílias. Tem uma tabela grande ali, acabou que eu não esqueci de trazer, mas ó, 18 famílias. Quando ele diz aqui, ó, grupo 11, ele está se referindo a esse grupo aqui, ó. Bem aqui, ó. O sódio não está aqui, ó. Aqui tem cobre, o AG, que é a prata, aqui tem o ouro, aqui tem o RG, que é o Roentgênio, acho que é. Enfim, é Roentgênio, exatamente. E depois, na B, é um metal de transição, faz parte do grupo 11. Se essa aqui é errada, essa aqui também já é errada, porque ele não faz parte do grupo 11, né? O grupo 11 é esse aqui, ó. É um metal de transição e faz parte do grupo 10 da tabela periódica. Você teria que olhar lá na tabela periódica qual é o grupo 10. Aí tem aqui, ó, 10. Aí tem níquel, paládio, platina e esse DS é o que? É dermestácio. São elementos que não são comuns assim, aí acaba que a gente nem lembra direito, né, Maria Clara, do uso deles, né? E a letra D é um elemento representativo e faz parte do grupo 1. Se você olhar na tabela periódica, está aqui o sódio, o símbolo dele é Na. Às vezes é complicado decorar também esses nomes aqui, porque alguns nomes deles, aliás, alguns símbolos deles não tem nada a ver o nome com o símbolo. É o caso do enxofre, é o caso do sódio, é o caso do fósforo, é o caso do potássio. Do cobre. O cobre é engraçado, todo mundo sabe do cobre, porque todo mundo decora só pela zoeira, né? Mas acaba que esses outros elementos é um pouco mais difícil por conta justamente de ter um nome que não é parecido. Por exemplo, né? Quando a gente vê esse aqui, ó, a maioria das pessoas vai saber qual é. Não dá para escrever, o pessoal tá ruim. Mas o C, qual é o elemento C? Carbono, né? O H, que elemento é? Hidrogênio. Então assim, esses aí são mais fáceis da gente saber. Agora, se a gente for para um elemento que já não é muito popular, muito comum, a maioria das pessoas não vai lembrar. Mas se você quiser lembrar, você vai lá e tenta decorar, né? Por exemplo, sódio, Na, né? Potássio, K, né? O cobre, né? Que vocês falaram aí. O P, que elemento é esse? Fósforo. Esse aqui, que elemento é? Não, enxofre, o sódio é esse, né? Por isso que eu disse, às vezes é complicado. Mas o que tem aqui, ó? Essa questão, ela deveria trazer a tabela periódica, não é obrigação da gente necessariamente saber decorado esses símbolos dos elementos e associar com o nome. O ideal é que você tenha a tabela para verificar, tá bom? Então vamos aqui, ó. É um elemento representativo e faz parte do grupo 1. O que são elementos representativos, ó? Esses aqui, essas duas famílias e essas famílias aqui, ó. Esses aqui são os elementos representativos. Esses do meio é o que a gente chama de metais de transição ou elementos de transição. Esses aqui de transição é por conta das camadas eletrônicas deles, tá? É um negócio um pouco mais complexo, não vou explicar agora exatamente. Mas, ó, representativos, todas essas famílias aqui, e isso aqui também, ó, todas essas famílias ou grupos. E aqui são os metais de transição. E ele disse que ele é um elemento representativo. Tá certo, é elemento representativo. Diz também, faz parte do grupo 1 da tabela periódica. Tá aqui, ó, grupo 1, ó, tá aqui o sódio, a Na. Beleza? Entendido essa parte? Pronto, como eu falei, se não houver a tabela periódica para questões como essa, às vezes fica difícil, né? Às vezes, essa aqui não, acabei esquecendo, né? Mas essa aqui eu pensei que eles iam botar essa observação. Mas tem como você também fazer a distribuição eletrônica e saber qual é a família ou o período do elemento. Vamos lá, para mais uma. Essa aqui eu não sei se na aula passada também, acho que não cheguei a falar sobre ela. Vamos lá. Tem que saber geometria molecular. Esse assunto foi trabalhado lá no primeiro ano. Eu lembro até que eu trouxe, a gente fez os modelinhos, mostrei os modelinhos 3D para você. Aí é difícil, né? Você tem que lembrar. Pronto. Porque algumas informações acabam sendo necessárias e a prova da UVA às vezes não dá. Determine respectivamente as geometrias do gás carbônico, da água e da amônia, que é o NH3 e a amônia. Isso aqui basicamente você tem que saber, né? Infelizmente é igual, por exemplo, é igual perguntar uma data na história. Qual foi o período que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? 39 a 45, né? Aí você sabe de cabeça. O mesmo esquema tem que ser isso aqui, você tem que saber de cabeça, se ele não der nenhuma informação. Mas qual é aqui?
O gás carbônico, que é o CO2, ele é formado por um carbono no centro com dois oxigênios aqui, ó, um do lado e um do outro. Como eles ficam, como no átomo central não sobra par de elétrons livres, não tem par de elétrons livres, essa geometria aqui é linear. A gente chama de linear. A água, ela tem também 3 átomos, só que tem um detalhe, o oxigênio vai ter pares de elétrons livres, deixa eu fazer aqui direito. O oxigênio vai ter pares de elétrons livres, e isso vai fazer com que os hidrogênios fiquem meio que sendo empurrados para baixo. Os elétrons dos hidrogênios vão ser meio que da ligação que acontece com o hidrogênio, fica meio que empurrado com a água. Isso aqui vai formar um ângulo, a gente vai dizer que essa geometria é angular. Já no caso da amônia, que é o NH3, a molécula é mais ou menos assim, ó. Aqui também sobra parte de elétrons livres, vai ter hidrogênio para cá, outro para cá e outro para cá. É como se fosse assim, ó, fica um átomo no centro, como fosse um átomo no centro, aqui, ó. E ele fica desse jeito aqui, ó. Tá certo? Ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Que formato de figura é esse? Imagina as faces. Que pirâmide. Exatamente. Pirâmide de base triangular. E aí qual seria a opção correta? Qual é que tem, ó? Linear, angular e piramidal. Ou pirâmide trigonal, né? Ou pirâmide trigonal. Seria a letra A, linear, angular, pirâmide trigonal, né? Pirâmide trigonal quer dizer que é uma pirâmide triangular, opção correta, letra A. Aí ele traz a observação, né, que deveria ser anulada, porque ele não foi fornecido os números atômicos dos elementos, né? Hã? Já viu essa aí antes, né? Essa aqui já foi vista também? Acho que não. Foi, lembrar o detalhe aqui que é dessa questão. O que aconteceu? O pessoal da UVA, quando foi fazer essa questão, colocou outra questão e colocou um pedaço da questão anterior. Tá vendo, ó? Ele diz, as moléculas podem ser classificadas como polares e apolares. Qual a polaridade esperada para as moléculas de ácido clorídrico, a tricloreto de boro e a amônia? Determine respectivamente a geometria das moléculas CO2, H2O e NH3. Ele trouxe um pedaço da outra questão. Não tinha nada a ver. Então foi problema de má formulação. Eles aí pediram a anulação e essa questão, se eu não me engano, foi anulada mesmo. Né? Porque aí também confunde, né? Então qual é o esquema aqui, né? Você tem que saber que a geometria do ácido clorídrico é linear. Só que aí ele vai ter o seguinte, ó. Ele é formado por um ácido, a HCl é formado por um hidrogênio ligado a um cloro, e a molécula fica mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Como essa molécula aqui, ela é uma molécula formada por um átomo mais eletronegativo, que é o cloro, que é um átomo maior, eu vou ter uma molécula que a gente vai chamar de molécula polar. Ficou ruim aqui. Polar. Por que polar? Porque aqui, como tem mais elétrons, fica uma região carregada. Como aqui tem maior quantidade de elétrons, essa molécula fica negativa. Ó, como a molécula aqui, ó, fica com uma região maior de elétrons, essa molécula fica negativa de uma região e a outra região fica positiva. Os elétrons ficam mais para um lado do que para o outro. Então, como consequência, a gente vai chamar essa molécula de polar. Então, quando tiver falando de molécula polar, é como se fosse uma molécula, imagina um halteres. É como se fosse um halteres aquele de academia, com um peso maior de um lado que do outro. Isso é uma molécula polar. O lado de maior peso, como se fosse a bola maior, seria a parte onde está mais carregado de elétrons. E aquela região vai ser a região negativa da molécula. E a outra região menorzinha, ela vai ter menos elétrons e vai ser a região positiva da molécula. Isso é uma molécula polar. Polar quer dizer ter polo positivo e polo negativo. Toda molécula que for formada só por dois átomos, e for esses átomos diferentes, vai ser sempre polar. E o que é o contrário de polar? É a molécula apolar, que é a que não tem polo. Se essa aqui é formada por átomos diferentes, vai ser polar. Se eu tiver uma molécula formada por dois átomos iguais, vamos supor que seja dois hidrogênios. Aí é o esquema do halteres, como se o halteres tivesse o halteres igual, né? Os dois pesos iguais. Por quê? Porque no caso de uma molécula de hidrogênio,
a molécula é formada por um átomo de hidrogênio de um lado e um átomo de hidrogênio do outro. O que acontece? Se os átomos são iguais, não vai haver maior atração para um lado do que para o outro. Nessa aqui, ó, é o polo negativo, porque esse átomo já é maior e ele também é mais eletronegativo. O que é átomo eletronegativo? É aquele que puxa os elétrons para ele. Então ele é muito mais eletronegativo. Como ele é mais eletronegativo, os elétrons ficam mais na região dele. E esse aqui não tem. Por quê? É aquele conceito da física. Aquele conceito da física na parte de forças, que você estudou lá na segunda lei de Newton, que diz o seguinte: forças iguais em direções opostas se anulam. Né? Porque a força é igual para um lado e para o outro. A direção é oposta da força. Né? Então essa molécula aqui, ó, é polar. Vamos ver agora a outra molécula, que é o boro, tricloreto de boro. Essa molécula aqui, ela vai ter o seguinte formato, ó, vai ter um átomo no centro, que é o átomo de boro, com 3 cloros assim, ó. Então aqui, ó, por conta dessa situação no átomo central, não vai sobrar a par de elétrons livres, então nessa situação aqui fica formando uma região meio que triangular, só que o mesmo lado, do mesmo jeito que atrai para um lado, atrai para cá, atrai para cá. Porque os átomos são iguais. O que acontece? Contrabalanceia. Um lado puxa de um jeito, o outro lado puxa do mesmo jeito, o outro lado puxa do mesmo jeito. Como consequência, vocês acham que essa molécula vai ser polar ou apolar? Apolar, justamente. Porque como não tem uma atração maior para um lado e para o outro, essa molécula aqui é apolar. A do tricloreto de boro é apolar. Essa primeira aqui é polar. Se você reparar, será que já dá para resolver? Não dá, né? Agora vamos ver para o caso da amônia. A amônia é essa molécula aqui, ó. Você já tem que saber que essa molécula vai sobrar um par de elétrons livres aqui. Como sobra um par de elétrons livres, ela vai ficar desse jeito, né? Ela vai ficar... Sobrou o par de elétrons livres, ele vai empurrar esses elétrons para cá para baixo. Esses elétrons da ligação aqui, ó, com hidrogênio, para cá para baixo. E sobra esse par de elétrons livres. O próprio átomo de nitrogênio, ele é um pouco maior. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho uma região com maior quantidade de elétrons bem aqui. Ó. Aqui fica mais carregado de elétrons e aqui fica com menos elétrons. Então, essa molécula é polar ou apolar? Polar. Então a gente vai ver agora. Ó. A sequência é, ó. Ele está dizendo, ó, qual a polaridade das moléculas? Ó, que o ácido clorídrico é o que a gente viu que é polar ou apolar? Polar, né? O tricloreto de boro, polar ou apolar? Apolar. E a amônia? Polar. Seria letra A, né? Essa aqui seria a resposta dessa pergunta. Mas aí, como eu falei, ela teve um problema de formulação, né? Que foi formulada errada. E aí o pessoal aqui da escola lá do Farias Brito pediu a anulação da questão, né? O gabarito, de acordo com a própria questão, seria da uva, né? A própria prova da uva seria A. Realmente A. Mas teve esse problema de má formulação, né? Então a questão deve ter sido anulada. Tá dando certo aí? Tem alguém assistindo? Tava 3, depois 5, depois 10, aí depois 0, aí... E o pior... Atualmente tá 2. Eu queria que alguém só entrasse, fosse falar com alguém para poder entrar no celular, alguém que tá ali. Só para poder o pessoal verificar se tá errado ou se tá... Vai lá na tua mãe, pega o dela pra gente verificar. Ela tá na sala dos professores, era planejamento. Eu falei pra ela, é baixinho, mas ainda tá. Ninguém te escuta. Que é isso, esses caras estão vacilando aí, viu, Maria Clara? Pessoal, o áudio tá bom? Porque assim, não, eu vou tragar. O áudio tá bom? Nós estamos fazendo aqui um teste para fazer a transmissão do aulão à tarde, né? Às vezes nas aulas, se tiver de manhã, tem que ter à tarde, né? Estamos fazendo aqui um teste para ver se vai dar certo para os alunos assistirem à tarde, né? É a única pessoa que está aí na live, né? Hã? Foi o que disseram? Nada, né? Vamos lá, pessoal. A decomposição do cloreto de potássio, que é o KClO3, é clorato, desculpa, produz oxigênio gasoso e cloreto de potássio, seguindo a reação a seguir. Aí ele mostra o processo. Isso aqui é uma equação química, né? O que é uma equação química? Falei que ela tava com o celular.
Ei, vai pegar a ocorrência. Ei, essa bichinha, velho. Vai lá. Pessoal, aí aqui é uma equação química, tá? E aqui você tem que balancear. Aí esse assunto a gente já trabalhou lá no segundo ano, que é balanceamento de equações. Aí você tem que tentar lembrar. Tá ótimo, então tá show. Deu certo. Então tá bom. Então pronto, ó. Como é que você vai fazer aqui para balancear? Você tem que olhar os índices dos elementos, de todos os elementos, e tentar arranjar um jeito de fazer com que as quantidades de átomos fiquem iguais de um lado e do outro. Qual é a parada aqui? É mexer com os chamados coeficientes. Esse número que vem na frente aqui, ó, onde tem A, B, C, é para ser o chamado coeficiente. E ele multiplica o índice. O que quer dizer multiplicar o índice? Multiplica o númerozinho que acontece, esse número que aparece aqui, aliás. Quando eu digo esse número que aparece, é o seguinte. Você tem que entender que é igual na matemática, quando tem só o x, significa que tem 1. Tá certo? Então, quando não aparece nenhum número, tem 1. Se aparecer 3 aqui, é porque tem 3. Então, desse lado aqui, ó, a gente tem quantos potássio aqui, ó? 1 potássio. Quantos cloros? 1 cloro. Pode até anotar aqui, né? Pode ser assim, ó. K1. Cl1. Quantos oxigênio aqui? 3. Então, oxigênio 3. Agora, olha para o outro lado, ó. Aqui, quando eu digo outro lado, é tudo isso. Não é só essa substância. Potássio, quantos tem? 1. Cloro. 1. Oxigênio. 2. O que isso quer dizer? Que a equação está desbalanceada porque eu tenho 2 oxigênio de um lado, lá daquele lado tem 2 e aqui tem 3. Então você tem que fazer um esquema para balancear, igualar. Como é que você vai fazer esse esquema para balancear, para igualar? Colocar coeficientes que vão multiplicar esses índices até ficar um número igual. Aí você tem que usar a esperteza, que é a expertise. Veja só, aqui tem 3, aqui tem 2 oxigênios, é o único que está desbalanceado. Tem algum número que eu possa multiplicar aqui para dar um valor e aqui que eu posso multiplicar por 2 para dar o mesmo valor? Raciocina, só com oxigênio por enquanto, porque só o oxigênio está desbalanceado. Tem algum número que eu posso colocar aqui desse lado que eu multiplico por 3 que vai dar um valor e aqui que eu multiplico por 2 que vai dar o mesmo valor? Tem que dar quanto aqui para poder dar certo? Não tem que ser necessariamente o mesmo, tem que dar a mesma quantidade. Do primeiro lado 2 e do terceiro lado 2. Então é show de bola, ó. Se eu botar um 2 aqui, ó, 2KClO3. Agora, KCl mais. Aqui tem que ser quanto? 3. Por que eu estou botando 3 aqui, ó? Porque quando eu coloco 2 aqui, 2 vezes 3 dá quanto? 6. E aqui, 3 vezes 2? 6 também. Agora eu mexi com o potássio e mexi com o cloro. O potássio tem quantos potássio aqui, ó? 1. E não tem um mais. Tinha um antes. Por que tinha um antes? Porque não estava esse coeficiente aí. Como agora tem esse coeficiente aí, o que esse coeficiente vai fazer, ó? Ele multiplica o 1 que tem aqui e o 1 que tem aqui. Então quantos potássios a gente tem agora? 2. Então eu tenho que botar um 2 aqui também. Automaticamente eu também mexi com a quantidade de cloros, né? Ó, 2 cloros, 2 vezes 1 dá 2. E aqui também, ó, 2 vezes 1 dá 2. Então qual é o coeficiente aí, ó? Qual é a sequência? A é para ser 2, aqui seria A. B é para ser 2, né? B. E aqui é para ser C, né? Que é o 3. Aí você vai olhar aqui nas opções, ó. Qual é a opção que traz? 2, 2, 3. Beleza? Balanceamento de equação química. Show? Tá aí. Balanceamento de equação química, viu? Qualquer coisa, vocês entram lá no site para que vocês conseguem ver essas questões, né? Como é que tá aí? E a pessoa entrou e ela não... Entrou um monte de gente, só que o pessoal entra. Quando eles veem que é aula, né? Eles não querem assistir. Se eu tivesse aqui dançando, né? Na boquinha da garrafa, todo mundo tava assistindo. Deixa eu vestir uma roupa aqui e dançar igual a Anitta. Olha,
Deixa eu vestir uma roupa aqui e dançar igual a Anitta, para ver que a audiência é enorme. Olha aí, ó. Você quer chamar a atenção dos outros, é só fazer coisa ridícula. Quando é coisa séria, o pessoal não quer prestar atenção. Então fica a dica aí para quem quiser ganhar dinheiro. Vamos lá. Uma solução... Uma solução aquosa... Que é esse? Vamos lá. Uma solução aquosa foi preparada ao dissolver 60 gramas de hidróxido de sódio em 500 ml de água. Qual é a concentração? Bom, aí é concentração molar, esse assunto aqui é concentração molar, e você tem que pegar os dados que tem lá no início da questão, das questões, vai ter lá esses dados lá, e vai dizer o seguinte, ó, massa do sódio, 23, massa do oxigênio, 16, massa do hidrogênio, 1. O hidróxido de sódio tem essa fórmula aqui, ó, NaOH. NaOH. Qual seria a massa dessa molécula? Na verdade é um composto orgânico, né? Aliás, um composto inorgânico, porque o hidróxido é uma substância, o hidróxido de sódio é uma substância iônica, a gente chama de composto iônico, mas a gente, para facilitar, chama de molécula. Mas enfim, qual seria a massa dessa molécula? Ela é formada por um sódio, por um oxigênio e por um hidrogênio. É basicamente só somar. Só que fica lá a dica para relembrar vocês. Ó, nós fizemos vários exercícios sobre isso aqui. Se aqui tivesse um 2, por exemplo, bem aqui, ó, você tinha que multiplicar a massa do sódio por 2. Se aqui tivesse um 5, a massa do oxigênio por 5. E assim por diante. Então, somando aqui, ó, 23 mais 16 mais 1 dá... 23 mais 16... 40 gramas por mol. Ixi, aí entra essa parte aqui que muita gente tem dificuldade de entender. O que é um mol? É como se fosse a massa de uma única molécula de sódio, de hidróxido de sódio. Isso aí seria a massa de uma única molécula. Se fosse duas, seria o dobro, 80. E aí, o que vai dizer a questão? Né? Você tem que lembrar da concentração molar. A concentração molar, a fórmulazinha, por isso que eu disse que algumas fórmulas você tem que saber. Se fosse a concentração comum, era só a massa em gramas, pelo o volume em litros, né? Volume em litros. Se fosse a concentração comum, mas ele quer a concentração molar, que a gente usa esse símbolo, ou pode usar um M maiúsculo também. A concentração molar já é assim, ó, é o número de mols pelo volume em litros, tá certo? Número de mols, que é mol, pelo volume em litro. Aí você tem que saber fazer uma transformaçãozinha. Como é que eu transformo de mol? Como é que você transforma massa em mol? A forma para transformar isso aqui, ó, massa em mol, o N, é massa pela massa molar. Ou seja, é a massa que você tem pela massa molar. Aí você vai olhar na questão que diz o seguinte, ó, uma solução aquosa foi preparada ao dissolver 60 gramas de hidróxido de sódio em 500 ml de água. Lembre-se de um detalhe, ó, o volume é sempre em quê? Litros. Então você tem que fazer depois a transformação desse valor que está em ml para litros. Então vamos lá. O número de mols vai ser o seguinte, ó, a massa, hein, João Paulo? A massa é quanto na questão? 60, né? 60 gramas. Então fica aqui, ó, 60 gramas. Não fale palavrão não, que tá ao vivo, viu? Ninguém na live não. Qual é a massa molar? Foi aquele valor que a gente calculou ali, ó, 40. Então você vai dividir 40 gramas por mol. Quando você divide isso aqui, dá quanto? Cortas, pode eliminar o zero com o zero aqui, né? 1,5, porque 6 dividido por 4 vai dar 1,5, tá? 1,5 mol é o que nós achamos. Show, respondi a questão? Ainda não. Aí você vai para essa parte aqui, ó. A concentração molar é... Pessoal, a concentração molar é o número de mols que nós achamos pelo volume em litro. Aí nós vamos para cá, vou fazer aqui do lado, ó. Concentração molar vai ser, número de mol foi o que nós achamos, 1,5 mol, dividido pelo volume em litro. Esse volume aqui em litro vai ser quanto, João Paulo? Pode dizer? É São Paulo.
500 ml em litro. 500 ml em litro. Ei, Carol. Responda, pode falar isso. Pode. 0,5 litros. Não esqueça que 1 litro, ó, 1 litro tem 1000 ml. Quando você transforma isso aqui, ó, para 500 ml para litro, vai ficar 0,5. Que é isso, cara? Pessoal, agora é o seguinte, aqui fica fácil, ó. Você não esqueça. Aqui é 1,5, aqui é 0,5. Esse resultado vai dar quanto? 3. Porque, ó, toda vez que você multiplicar qualquer número por 0,5, o resultado é sempre o dobro desse número. Pode ser 100, 1000, 1 milhão. Se embaixo tiver 0,5, o resultado é sempre o dobro, né? Então vai ser o dobro de 1,5 é 3. Então, Mas ele perguntou o quê? Mas mesmo assim, cara. 3. Mas eu falei que era assim, cara. Se fosse muito, ele ia errar. Mas ele já passou assim. 3 mol por litro. Eu acertei. Eu tava aqui. Então, beleza, né? Essas coisinhas vocês têm que dar uma... Se você tem dificuldade, não sabe, tente lembrar, tente fazer algum exercício básico, né? Tá bom, pessoal? Vamos lá. Hã? Diga, Nicole. Concentração. Aí eu falei de concentração comum, que é essa grama por litro, ó, massa grama por litro, e essa aqui é concentração molar. Da questão mesmo é concentração molar, mas isso aqui vai no assunto de concentração, tá? É molar. Tá aqui, ó. Não, mas tem aqui embaixo, eu acho. Tá. Unidade de concentração. Deixa eu ver aqui, se tem aqui. Né? Sim, outra questão que não foi fornecido as massas atômicas dos elementos, né? Aí por isso que eles pediram para anular. Teve várias. Uhum. São várias questões que eles às vezes acontecem de anular, né? Alguém vai ter que Mas mesmo assim é importante não zerar. Ei, mas mesmo assim é importante não zerar, tá bom? Olha aí que hora é. 10h29. Pessoal, que hora termina é para ser 10h35. Só dá tempo mais uma questão. A não ser que vocês queiram que fique mais tempo. Quando você... Vamos lá. Pois vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Esse assunto aqui é um pouco complexo, tá? Então vamos lá. É correto afirmar que a questão, vocês veem que é muito diferente de uma questão do Enem, não é? A questão do Enem vem um texto gigantesco, às vezes, só para ser o texto, digamos assim, só para... aí só vai perder tempo. Aí a uva não, já traz, ó, o que ela traz? O enunciado dela, só isso aqui. Vamos lá, pessoal, ó. É correto afirmar que o enunciado é só isso, aí você vai analisar. Um ácido de Bronsted é uma substância capaz de ceder um próton e uma base é uma substância capaz de aceitar um próton. Que negócio é esse? Tem que explicar cada um deles, tá? Cada base de Bronsted tem uma base conjugada e cada ácido tem um ácido conjugado. Segundo August Arrhenius, ácido é toda substância que em água libera íon H+, ou H-, sendo base toda substância em água que libera H+. E AD, segundo Gilbert Newton Lewis, as bases são capazes de receber pares de elétrons e ácidos são espécies capazes de doar pares de elétrons. Aí você tem que lembrar das teorias de ácidos. Ó,
São três principais as teorias de ácidos, né? Teorias de ácidos e bases. De ácidos e bases. Vamos lá, a primeira é a teoria de Arrhenius. Teoria de Arrhenius. Restrita a soluções aquosas. O que quer dizer restrita a solução aquosa? Eu só posso classificar um ácido ou uma base se estiver dissolvido na água. Aí o que diz o Arrhenius? Ele diz o seguinte, ó, uma substância para ser um ácido, por exemplo esse aqui que é o ácido clorídrico, ele só vai ser um ácido se ele estiver em contato com a água. Eu vou fazer da forma mais simplificada para ser mais rápido. Se ele estiver em contato com a água, aí ele libera H+, que vai ser aquoso, e Cl-, que vai ser também aquoso, porque vai ser dissolvido na água. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um ácido. Deve ter colocado o nome antes, mas isso aqui é um ácido. E uma base é uma substância que em contato com a água, por exemplo, o NaOH, ele libera o íon OH-. Esse aqui, né? Esse aqui é o ácido e isso aqui é a base, de acordo com a teoria do Arrhenius, que, lembrando, só é restrita a soluções aquosas, tem que estar dissolvido na água. Ok, mas essa teoria aqui é uma teoria muito restrita, porque ela se restringe à água, aí complica mais a nossa definição. Aí surgiu uma outra teoria, já em 1888, né? Aí surgiu uma outra teoria lá em 1923, mais ou menos, que foi a teoria de dois caras. Teoria do Bronsted e Lowry, quer dizer, Bronsted, Lowry. Por que tem esse nome desses dois caras? Porque eles proporam no mesmo ano, de forma independente, eles proporam no mesmo ano. O que quer dizer o seguinte? Ela já tira essa restrição de definição de água, exatamente da água, para dizer o seguinte, ó, uma substância vai ser, por exemplo, um ácido, né? Vai ser isso aqui, ó, um ácido e uma base. Deixa eu colocar aqui um outro com água, que fica melhor. Essa substância aqui vai ser um ácido, porque ela doa próton. O que é doar próton? É doar só o hidrogênio sem o elétron. O hidrogênio vai vir sem o elétron. Então nessa condiçãozinha aqui, o que vai acontecer? Esse hidrogênio vai vir só para a água, ele vai formar isso aqui, ó, um negócio que a gente vai chamar de íon hidrônio. Por que fica H3 ou mais? Porque esse hidrogênio é como se viesse só um próton do hidrogênio sozinho. Essa região aqui tem elétrons, ó, que em maior quantidade, aí ele vem para cá e se liga aqui. Já o Cl fica aqui sozinho com o elétron que era também do hidrogênio, fica com ele. Aí pronto, aqui eu vou ter essa substância sendo um ácido, porque doa próton, e essa aqui sendo uma base, porque é ela que recebe o próton. Essa é a teoria do Arrhenius, ó. Um ácido doa prótons, que é esse aqui, ó, doa prótons, e uma base recebe próton. Do mesmo jeito que eu vou ter ácido e base conjugado do outro lado. Um ácido, isso aqui vai ser agora um ácido, porque é ele que vai doar, e isso aqui é que vai ser uma base, porque é ele que vai receber agora. Teoria um pouquinho mais complexa. E para Lewis, teoria de Lewis. Bom, já para a teoria de Lewis, pegando essa mesma reação, ó, já para a teoria de Lewis, pegando essa mesma reação, a gente vai ter como ácido substância que doa pares de elétrons, que no caso vai ser aqui, ó, na água que tem pares de elétrons, e o ácido é quem recebe esses pares de elétrons, porque ele vai receber, o hidrogênio vai receber esses pares de elétrons aqui do oxigênio e vai formar o íon H+. Então só uma diferença, teoria de Arrhenius produz H+, e Cl-, certo? H+, e OH-, desculpa, produz H+, e OH-. Teoria do Bronsted, um ácido doa próton e a base recebe próton. Teoria do Lewis, o ácido recebe pares de elétrons e a base, que é a água aqui no caso,
doa pares de elétrons. Aí vamos para as afirmações, ó. Um ácido é uma substância capaz de ceder um próton e uma base é uma substância capaz de aceitar um próton, tá certo? Teoria de Bronsted. Foi o que nós dissemos ali, ó, teoria de Bronsted. Um ácido é uma substância capaz de ceder um próton e uma base é uma substância capaz de aceitar um próton. Isso que está certo ou errado? Tá certo, acabei de dizer para vocês, ó, na teoria do Bronsted, ó, o ácido está doando esse próton para a água e a base está sendo aquela que está recebendo esse próton. Então, essa aqui está correta. Certo? Ó. Aí vem a B. Cada base conjugada de Bronsted, cada base de Bronsted tem uma base conjugada. É o contrário, na verdade tem um ácido conjugado. Porque aqui seria o seguinte, ó, esse negócio do ácido conjugado seria o seguinte, ó. Essa seria o ácido e aqui seria a base conjugada, né? E aqui seria o ácido. Então a base, aqui é base, ó. O ácido tem sua base e a base tem seu ácido. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, por que está errado? Que cada base tem sua base. Não é, cada base tem seu ácido. C. Segundo Arrhenius, ácido é toda substância que em água libera o H-. Não é, ó, o ácido libera H+, não é o H-. Isso aqui é hidroxila, tá o nome disso aqui também. Ó, tá vendo, ó? O ácido, ele libera H+, a base é que libera o H-. Então, por isso que isso aqui tá errado. E a C, Gilbert-Lewis, para Gilbert-Lewis, né, o segundo bases são espécies capazes de receber pares de elétrons e ácidos são espécies capazes de doar pares de elétrons, né? É o contrário, por isso que essa aí tá errada, tá? Então, a opção correta é a letra A. Então, pronto, pessoal, agora fica a critério de vocês, porque já deu tempo. Se vocês quiserem que eu resolva mais alguma, ou se vocês quiserem ir embora, porque era só até mesmo 10h35, já é mais ou menos isso, né? Fica a critério, já estão liberados. Se quiser que eu... Se quiserem que eu continue, pode dizer. Quem não quiser, já é até agora. Pronto, quiser vir, porque aqui tinha mais questão, né? Aí, ó. Puro hábitos que vai Ei, gente, pode encerrar? Vou responder mais essa, né? Já, quiser ir, pode ir. Vou responder mais essa aqui. Depois deixa eu... Responder só essa. Vai fechar a porta. Vai, sai logo, sai. Ela fica bem na porta, com a porta aberta, né? Vamos lá. Aqui é justamente sobre ácidos e bases de Lewis, né? Aí o que tem a questão? A reação do íon cobalto com o amônia forma o íon complexo descrito na reação a seguir. Aí o que acontece? Ele está mostrando esse CO3+ e a NH3 e forma o complexo. Qual é o esquema que você vai matar essa questão para saber o que é base e ácido de Lewis? Lembrando, teoria de Lewis é o seguinte, ó, um ácido é uma substância que aceita, ele recebe próton, recebe par de elétron, teoria dos ácidos de Lewis. O ácido e a teoria de ácido base, né? O ácido recebe par de elétrons de alguém vai doar par de elétron para ele, e a base é o contrário, ela que vai doar, de acordo com a teoria do Lewis. Qual é o detalhe aqui para você saber? Você mata direto, só você sabendo a definição, você mata direto a questão, ó. Esse cobalto tá com carga 3+. O que quer dizer isso aqui, ó? Ele tem mais prótons do que elétrons, ele está com deficiência de elétrons. Então, se ele está com deficiência de elétrons, qual é a tendência dele? Pegar, receber de alguém. Receber, não é isso? Então, olha só o que diz aqui, ó. O cobalto age como assim, lembrando, quem recebe par de elétrons é ácido ou base, de acordo com o Lewis? É o ácido, tá certo? Quem recebe par de elétrons vai funcionar como ácido. Então, está dizendo aqui, ó, íon cobalto age como base de Lewis. Certo ou errado? Ó, íon cobalto age como base de Lewis. Certo ou errado? Não, por quê?
a base doa par de elétrons, né? Ela que vai doar par de elétrons. E a B, o íon cobalto, que é o 3+, age como um ácido. O que é um ácido? Ele vai receber esses pares de elétrons. Então a opção correta é a letra B. A C, o íon cobalto age como uma base de Bronsted, né? A base de Bronsted é aquela, lembrando que doa próton, né? Ele não está doando prótons, ele vai ter que receber elétrons, então não dá. E a D, o íon cobalto age como um ácido, né? Também não. Inclusive, essa formulação da teoria de Lewis, ela é a mais abrangente de todas, e ela abrange até essa questão dos íons, que é a teoria do Bronsted e a do Arrhenius não abrange. Beleza? Tá bom? Então pronto.